Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast do portal Fisiortopedia. Eu sou o Leandro Fukuzawa E eu sou o Rafael Cariscalard. e nós seremos os hosts desse canal. Esse canal tem como função ressignificar o papel do fisioterapeuta em tempos modernos. Trazendo novidades toda segunda-feira sobre as temáticas de dor e fisioterapia musculoesquelética. Então seja muito bem-vindo e aproveite mais um episódio. Fala pessoal, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais um podcast do Fisiortopedia. Estamos aqui hoje, o nosso episódio com a nossa convidada foi Larissa Pinheiro, diretamente da UFMG, diretamente do CTE, que é o Centro de Treinamento Esportivo, lá em BH, e foi um episódio super bacana. A gente falou um pouquinho sobre esportes paralímpicos, então a gente falou um pouquinho da rotina, né, e foi o tema de doutorado também da professora Larissa, que foi orientado pelo nosso professor Renan Rezende. Então, tudo de casa aqui, muito bacana todo o trabalho dela, uma rotina super interessante, né? E acho que vai ser um episódio super rico para quem gosta dessa modalidade e aproveitando o clima da Paralimpíadas também. Rafa, como que foi o episódio? Eu acho que é sempre muito bom quando a gente convida alguém que realmente trabalha com o assunto, porque traz uma perspectiva que vai muito além do que a gente imagina só tecnicamente, né? Ela trouxe desde a história de como ela chegou ali na Paralimpíada, né, nos esportes paralímpicos, o que que é a rotina dela hoje, lidando com diversas modalidades paralímpicas, perspectivas futuras também, né? E também trouxe um pouco, acho que, de boas dicas para quem se interessa pela área, né? Parece uma coisa muito distante, que só está em grandes centros, mas na verdade, poxa, tem oportunidades para qualquer um que gosta de esporte poder trabalhar com isso também. Então, acho que foi bem legal o episódio como um todo, né? Muito bom, muito bom. E antes do episódio, recadinhos do Rafa. Rafa, o que que temos de recados? Bom, quando esse episódio for ao ar, né, a gente tem algumas coisas que foram lançadas recentemente. Os lançamentos da Start de agosto foram bem legais. A gente teve um curso de pronto atendimento no esporte com o Maureen, é um curso que a gente estava há um tempo ali para gravar, né? Um tema super legal. Então, talvez uma nova área de possibilidade de atuação realmente do fisioterapeuta esportivo, né? Trabalhando realmente com o pronto atendimento. Acho que é muito interessante isso. E a gente teve também um curso de CIF, tentando aprofundar um pouco de uma forma bem pragmática a aplicabilidade da CIF. Esses foram os dois lançamentos de agosto da Star. Também é legal de falar que a gente lançou ao longo de agosto a nossa segunda certificação, a certificação de coluna cervical. Então nós já temos duas, né, certificações lançadas. Particularmente ficou muito legal o curso, acho que ficou bem robusto e, de novo, conseguiu trazer realmente aquela visão que o especialista tem que ter, um expert em cervical. Indo desde, né, do beabá, no sentido de entender números, entender epidemiologia, mas também entender realmente assim o que avaliar, como avaliar, roteiros práticos de avaliação, de tratamento, e trazer aquelas características específicas da cervical, né? Tontura cervicogênica, disfunções temporomandibulares, dor orofacial, cefaleias, coisas que realmente alguém que estuda muito cervical tem que entender para poder atender os pacientes. Tudo com, né, professores da casa que são os experts no assunto e com roteiros também de apoio, né, teórico-práticos, com demonstrações práticas. Então ficou um curso muito legal. E nós vamos lançar em outubro agora. Nossa próxima certificação vai ser sobre traumatologia. Eu ouso dizer que vai ser um curso talvez dos mais robustos aí que a gente já lançou. Vai estar muito completo. É um time bem forte da casa aqui, de professores que são especialistas na área, mas que vão realmente trazer aspectos que a gente vê que faltam, assim, né? Se discute muito pouco sobre traumatologia. A gente fez um episódio recente de podcast com a Aline, inclusive, né? Falando um Uhum. pouco disso, assim, as pessoas ainda usam uma base de traumatologia muito do passado, pouco se discute, a gente replica muito, né, o que é feito desde a década de 90, talvez, ouso dizer, nessa área. E, bom, a ideia é trazer uma coisa bem legal, assim. De novo, tudo que a gente tem feito, que a literatura tem trazido ali do que funciona, e com muita demonstração prática de grandes centros, que eu acho que é legal de ver. Acho que de recados principais com relação, né, a cursos são esses. Acho que é legal você falar um pouco da comunidade também, né, Fu? Com certeza. A comunidade está bombando aí. Diana está coordenando aí todas as ações, está super interessante. Vários quadros exclusivos lá, né? Então a gente tem a parte do Café com Artigo, onde a gente sempre traz algumas questões relacionadas à leitura, questões um pouco mais metodológicas ou aplicabilidade, interpretação e afins.
E também tem a parte dos casos clínicos que a gente tem tanto de forma síncrona quanto assíncrona. Já teve aluno participando, trazendo caso clínico para poder falar de forma super bacana. Gislene Gomes também traz um quadro super legal para estudos organizados, né? Como que a gente organiza a nossa rotina, várias dicas práticas aí, super legal. Então, tá super rico. A gente também teve um momento que a Diana moderou dos alunos se conversarem de uma forma um pouco mais solta até, né? E isso é muito rico porque os alunos começam a se conhecer, a gente começa a ver quando eles se apresentam lá, eles colocando quem é da mesma cidade, e aí com certeza essas evoluções aí vão acontecer, e cada vez mais aí a gente está preparando novidades dentro do quadro. Várias dessas coisas estão acontecendo hoje para fora, estão sendo também pautadas lá por nossos alunos, então está super interessante para a gente poder se aproximar dos nossos alunos da pós-graduação, por enquanto. Em breve, quem sabe a gente abre para outras pessoas também, para os outros produtos, na real, né? Então, acho que é isso. Recados dados, o podcast já está pronto, esperando vocês. Tenham um bom episódio, boa semana para todo mundo. Valeu! Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast do Fisiortopedia. E hoje estamos aqui no formato normal. Rafael Crescalite aqui comigo. Estava de novo de férias, descansando. E agora ele é de volta nos episódios, né? A gente ficou um tempinho falando um pouco mais da parte de gerontologia, né? Então a gente apresentando aí todos os quadros, os professores, né? E a temática em si, que eu acho que é a grande questão, né? Então, saindo dos idosos e voltando um pouquinho para os esportes, a gente trouxe uma professora da casa que eu já tinha gravado em loco, mas aí o áudio não ficou tão interessante, então a gente resolveu gravar aqui com qualidade. Semana passada a gente estava num evento juntos, né, Lari? E aí eu falei, não, preciso resgatar esse assunto, e aproveitando que as Paralimpíadas estão aí, foi uma ótima oportunidade. Então, antes de qualquer coisa, Lari, seja muito bem-vinda aí, se apresenta para o pessoal. Olá, gente, tudo bem? Muito obrigada. Obrigada mais uma vez. Obrigada, Rafael, pelo convite, né, para a gente estar aqui conversando um pouquinho. Então, eu sou a Larissa Pinheiro, sou fisioterapeuta esportiva, sou assessor NAF. Eu trabalho atualmente na Universidade Federal de Minas Gerais, eu sou fisioterapeuta aqui na UFMG. Trabalho no departamento de fisioterapia e no centro de treinamento esportivo da UFMG. Aqui no CTE, a gente tem dois projetos grandes, maiores, que é do esporte olímpico e do esporte paralímpico. Então, a gente tem também o Centro de Referência Paralímpico Brasileiro. Um dos centros de referências é aqui dentro do CTE da UFMG. É isso. Prazer Muito em estar aqui com vocês. sensacional. E Rafael Crescalite, tudo bom, Rafa? Tudo Quanto jóia, tempo? bom dia. Quanto tempo, né? Foi um hiato aí da minha Férias é participação. sempre bom, né? Eu vou e volto a depender dos assuntos, na verdade. Na Tem real, a pessoas que brincadeira é podem o ficar seguinte, passadas. Lari. Toda vez que o Rafa não participa, eu falo que ele tá de férias, mas na real nunca ninguém tá de férias aqui. Não saio de Sempre férias há, trabalhando. sei lá, 10 anos, mas é isso, eu tô de férias. Mas, mas é isso, quando tem episódios, né, que tem um co-host muito mais capacitado do que eu, a gente normalmente convida aqui internamente, então hoje eu Ah, voltei. Prazer aí, e bom dia, boa tarde, boa noite para todos que nos ouvem. Maravilha. Então, foi muito bacana, né? Eu conheci o local de trabalho da Lari, né? Eu sempre falo que é um lugar de sonhos para quem trabalha com fisioterapia esportiva, né? Então, o CTE lá é um lugar que trabalha tanto com esporte olímpico quanto paralímpico, né? Então, algumas modalidades específicas. Acho que a gente pode começar por aí, né? Contar um pouquinho o que que é o CTE, né? Que foi o lugar que foi criada também, né, Lari? E o Renan Rezende trabalhando com você, pessoas de muito nome aí na fisioterapia esportiva. Então, fala um pouquinho do que é o CTE, qual que é esse ambiente aí que você trabalha. Exatamente. Eu costumo brincar assim que eu sou filha da casa, né? Porque formei lá, fiz tudo lá e atualmente sou fisioterapeuta de lá. Então, o Centro de Treinamento Esportivo, ele é um anexo à Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da UFMG. Ele foi criado, né, foi construído e inaugurou em 2015 para o início das Olimpíadas do Rio de Janeiro. Então, a gente teve a honra de receber a delegação da Grã-Bretanha aqui e durante o training camp deles.
E atualmente lá no CTE, ele tem esse formato de funcionamento. Esses dois grandes projetos são projetos com parcerias com o governo federal, com a universidade, governo estadual, Prefeitura de Belo Horizonte, onde a gente tem os esportes olímpicos. As modalidades principais que a gente tem lá é o atletismo, o taekwondo, a natação. Dentro do atletismo, as diversas modalidades, incluindo o triatlo. E a gente tem ginástica artística também, é, com as meninas do nado sincronizado, na verdade. Legal. E o projeto paralímpico, ele é um pouco mais recente, né? Ele foi desenvolvido pela professora Andressa Silva, que é a professora do Departamento de Esportes da UFMG, e nossa referência aí no Paralímpico também. E o projeto atualmente ele tem as modalidades do taekwondo, do halterofilismo, da natação, e do atletismo também. E aí, no esporte paralímpico, a gente sempre coloca o para na frente. Então, é o para halterofilismo, para natação, para atletismo e o para taekwondo. Que legal. Então, é isso. E aí, a gente tem um funcionamento. Alguns atletas treinam de manhã, no turno da tarde, dependendo de como que é a disponibilidade deles também, né? A gente tem essa formação dentro do esporte até chegar ao alto rendimento, que é o nosso objetivo. Então, nós temos crianças e adolescentes com deficiência, treinando, tendo a prática esportiva adaptada dentro do CTE. E aí, né, dentro desse funcionamento do Centro de Referência Paralímpico, o nosso objetivo é tentar chegar ao alto rendimento. Então, nas Paralimpíadas de Tóquio, a gente teve a nossa primeira atleta paralímpica participando, a Isabela Campos, do atletismo. E esse ano, agora com as Paralimpíadas de Paris, nós temos 3 atletas paralímpicos participando: o Arthur Xavier, da paranatação, a Isabela Campos, novamente, do paratletismo, e a Ana Carolina, do parataekwondo. Ana e Arthur, inclusive, medalhistas paralímpicos. Então, Uhum. uma grande honra para a gente, assim, ver o fruto desse trabalho crescendo até a gente chegar no alto rendimento esportivo. Que legal, que bacana. E me fala um pouquinho até da tua parte dentro da casa, né? Se dentro da graduação você já estava envolvida com isso, né? Ou depois que chegou os paratletas, você começou a se direcionar, como que você chegou nesses seus projetos de doutorado com o Renan? Então, infelizmente, durante a graduação, eu não tive nada relacionado ao esporte adaptado. E eu acho que isso tem mudado cada vez mais, né? Eu formei em 2013, já tem um tempinho aí, isso tem mudado cada vez mais, e aí a gente está tendo mais disciplinas voltadas para essa área. E aí o meu trajeto dentro do esporte paralímpico, ele veio no meu mestrado. Eu fiz especialização em fisioterapia esportiva lá na UFMG, e durante o mestrado em ciências da reabilitação, eu trabalhava com atletas corredores de rua Uhum. e participei do Congresso Paralímpico que teve aqui em Belo Horizonte. Foi quando eu conheci a professora Andressa, foi quando eu conheci o mundo do esporte paralímpico. E de verdade, as pessoas falam isso, é apaixonante. Ele cativa a gente de uma forma assim que não tem como descrever. Eu lembro que eu saí do congresso no primeiro dia, eu mandei uma mensagem para o Renan Rezende é o meu orientador, foi meu Uhum. orientador do mestrado e doutorado. Eu mandei uma mensagem para o Renan falando assim, eu já estava no meio do meu projeto, ia começar as minhas coletas, confiabilidade, tudo adequado. Eu falei, eu quero mudar meu tema, eu quero estudar atleta paralímpico. E ele assim, jamais, você tá doida, deixa isso pro doutorado. Você já vai começar suas coletas, você tá no meio do seu mestrado, defender daqui a pouco. Então, foi apaixonante, e aí eu tive a oportunidade de, no doutorado, estudar realmente algumas questões que a gente gostaria dentro do Centro de Referência Paralímpico. O projeto, né, no Centro de Referência, ele iniciou, se eu não me engano, em 2018 ou 2019, e aí a gente começou os estudos lá, né, tanto a promoção do esporte para pessoas com deficiência, com esse objetivo final a longo prazo de alcançar o alto rendimento, mas também a formação tanto de profissionais, professores de educação física, nutricionistas, fisioterapeutas voltados para a área do esporte paralímpico, quanto a formação de atletas, de fato.
E aí, no doutorado foi, né, eu digo assim, graças a Deus eu tive essa oportunidade, eu entrei para esse mundo, porque realmente é muito apaixonante, é muito cativante. Legal. E eu acho que, né, acho que você pode falar um pouquinho melhor, mas eu acho que eu queria entender quando a gente fala do cativante, né, eu imagino que é um público muito especial, né, um público muito carente até de cuidados, de qualidade, e acho que são muitas histórias diferentes, né, quando a gente fala muito, né, eu dou muita aula de perspectiva do atleta, entender a perspectiva do atleta paralímpico e a realidade dele, o contexto dele, é uma das questões super difíceis, né? Tava escutando, por coincidência, saiu um podcast que eu escuto sobre Paralimpíadas e falar por que que o Brasil tá indo tão bem, né? Por que que ele sempre se destaca. E eu acho que é importante falar um pouco desse cenário dessa população específica. E um dos que ele chama muita atenção, que eu nunca tinha parado para pensar, é como a dificuldade de inclusão é muito grande. Você conseguir se inserir numa modalidade, ele acaba virando um trabalho que tem até mais chances do que um trabalho fora do esporte em si, né? Mas eu acho que é legal do teu conhecimento, né, da tua bagagem, falar um pouquinho disso. Não, com certeza. Assim, o que que acontece? A gente tem uma formação muito da reabilitação, né? Então, a gente pega uma pessoa que sofreu um acidente, teve um traumatismo raquimedular, uma pessoa que sofreu um AVC, uma amputação, e passa pelo trabalho da reabilitação. E aí, muito naquele sentido de retornar a pessoa à funcionalidade, às atividades básicas de vida diária. Uhum, E aí, quando você chega no mundo esportivo, você vê a potencialidade de cada uma dessas pessoas, né? O esporte, ele te traz, assim, todas as possibilidades que você pode explorar do seu corpo, seja ele com deficiência ou não, né? Seja essa pessoa com deficiência ou não. E aí você vê uma pessoa com algumas limitações, conseguindo performar, conseguindo desempenhar tão bem dentro de um esporte que muitas vezes você mesma, você mesma, né, se for tentar, você fala assim, opa, peraí, eu acho que eu não consigo, né? Vamos pensar num goalball da vida, dessa modalidade. Vamos tapar o olho, vamos tentar fazer o que essas pessoas fazem. A gente não consegue. sim. Então, eu acho que passa por aí essa questão de se apaixonar pelo esporte paralímpico. Quando você consegue enxergar essas potencialidades, ela é muito legal, é muito incrível. E aí, o que que acontece? A gente começa, enquanto fisioterapeuta, a minha atuação já não é tanto mais nesse processo de reabilitação. Claro, pode Legal. ser um processo de reabilitação de uma lesão esportiva, né? A gente pensa muito nesse foco. Mas eu também trabalho enquanto prevenção. E aí eu trabalho, na hora que eu trabalho a prevenção, eu faço um processo de avaliação desse paratleta com o objetivo de melhorar o desempenho esportivo dele. Então, você vê essa pessoa atingindo o máximo das capacidades dela, apesar daquela deficiência. Então, acho que essa é uma das questões assim que te deixa muito emocionado. E aí você vê essa pessoa que, principalmente lá no CRPB, né, que a gente iniciou com pessoas que nunca tiveram contato com a modalidade, por exemplo, o paralterofilismo. Você, né, vê muitas pessoas com amputação, muitos atletas que utilizam cadeira de rodas, pessoas com baixa estatura, o nanismo, e assim, pessoas mais velhas, numa idade mais velhas que eu digo assim, adultos, numa idade de 40 e poucos anos, 50 e poucos anos, e adolescentes que começam uma modalidade, daqui a pouco estão participando dos campeonatos estaduais, sendo convocados para campeonatos nacionais, campeonatos sul-americanos, é muito gratificante. E aí você vê essa pessoa que iniciou sem nunca ter pensado na possibilidade de participar de um esporte. Ela iniciou ali com a gente, e aí chegar ao ponto, né? Hoje, por exemplo, a gente ter o atleta paralímpico que foi para Paris, que foi, né, no caso da Isabela, que foi para Tóquio, é muito gratificante, é muito legal, trazendo uma medalha para a gente, ou simplesmente não vai ganhar medalha, mas melhora muito a sua marca, a gente chama do PB, o Personal Best, né? Então melhora muito a sua marca, ou tem a possibilidade de viajar para poder ir para uma competição, ganhar toda essa autonomia, essa independência. Ver todo esse processo é algo que enche o coração da gente de alegria, assim, transborda. Legal.
Lari, deixa eu te perguntar, fiquei até curioso, assim, para saber como que é o teu dia a dia hoje, lidando, né, como fisioterapeuta. Você falou, olha, legal, o foco não é só na reabilitação, faz sentido, né, a depender, né, do que, enfim, do que a pessoa tem, né, o foco não vai ser esse de fato, mas como que é exatamente o teu dia a dia de trabalho com o pessoal? Então, lá no centro de treinamento, a gente tem as atividades esses atletas, eles vêm para um primeiro momento de uma avaliação inicial, quando eles chegam ali. Então, cada um dos setores, né, toda a equipe multidisciplinar vai fazer a avaliação específica da área daquele paratleta. E aí, no caso da FISA, a gente faz uma avaliação da condição musculoesquelética para entender se tem algum potencial risco para aquela atividade que o paratleta vai fazer. E a gente passa isso para os treinadores, discute isso com toda a equipe multidisciplinar. Aí, de tempos em tempos, nós temos as avaliações periódicas. A gente tem cada vez mais conseguido implementar no CRPB essa ideia de avaliação periódica em saúde, não apenas aquela avaliação pré-temporada. Então, aquela avaliação de início de temporada, para querer falar assim, esse para-atleta, como é que ele vai ficar ao longo da temporada, a gente já viu que isso é um pouco defasado. Avaliações periódicas inclusive assim, avaliação de início, meio e final de temporada é um pouco melhor, mas ainda assim não é o suficiente. Mas avaliações periódicas, né, dentro da rotina, ela me fala de como que é a flutuação desse para-atleta ao longo de toda a temporada esportiva, e aí isso ajuda a gente a entender um pouco mais como que ele pode estar predisposto ou não a um problema de saúde, seja ele lesão ou doença. Então, a gente faz ao longo é, da temporada esportiva, né? A gente marca essas avaliações com esses para-atletas. A gente tem o processo de reabilitação também, entendendo que muitas vezes a lesão do para-atleta ela não vem só do desempenho esportivo. Então, o que a gente mais vê atualmente é que para atletas que utilizam cadeira de rodas ou dispositivos de locomoção, auxiliares, né, para locomoção, tem mais lesões na região do ombro, de membros superiores, mais especificamente em ombro, tanto pela atividade esportiva quanto pelo fato das atividades de vida diária. Não tem como eu desconsiderar isso, né? Então, um para-atleta com uma lesão no ombro que utiliza cadeira de rodas, ele vai impactar diretamente as atividades de vida diária dele, vai impactar a locomoção, entrar e sair do carro. Então, a gente entra num processo de reabilitação, não somente da lesão esportiva, da lesão que ela veio por causa de uma demanda excessiva, de uma carga de treinamento, por exemplo, mas também porque aconteceu alguma coisa ali no dia a dia dele que também é uma demanda de atividade. Esse para-atleta ele vem para reabilitação e, a partir daquelas avaliações periódicas, a gente monta os programas preventivos para serem trabalhados em conjunto com o treinador. Então, a nossa rotina passa por aí. A gente tem uma agenda de tal a tal horário, período preventivo, que eu vou para, né, o fisioterapeuta, os estagiários vão para aquela equipe específica do paranatação, do paralterofilismo, para trabalhar um preventivo ali junto com o treinador e os para-atletas, de tal a tal horário, os momentos de atendimento de reabilitação e de tempos em tempos as avaliações periódicas. Então, nossa rotina passa mais ou menos por aí. Tem os encontros com a equipe multidisciplinar também, as reuniões que a gente vai discutir, algumas questões específicas do centro de referência ou específicos de algum para-atleta. E é basicamente isso. Muita correria, mas assim, ao mesmo tempo também muito gostoso, né? É um trabalho cansativo fisicamente, mas que te deixa muito motivado. Eu acho bem legal, Lari, que a tua fala, ela vai em direção de umas coisas que eu sempre tenho batido hoje, o martelo, na questão de algumas habilidades do futuro do fisioterapeuta, né? E eu acho que Uhum. lidar com essa questão de gerenciamento de saúde é uma delas, como você falou, e de uma forma mais contínua, saindo do modelo de que a gente vai fazer uma avaliação em um momento e vai descobrir tudo, né? Então, toda essa Exatamente. questão ao invés de só avaliar uma vez, como que eu lido com números repetidos em momentos diferentes, como que eu interpreto isso com o que aparece na minha frente, né? Então, a gente não está ainda tão acostumado, né, falando em forma de massa, de como que eu vou fazer isso numa rotina, principalmente na esportiva, né? Então, fica o que você Uhum. falou, a pré-temporada, onde você vai tentar achar o que prediz lesão, ver quem está em risco,
mas a dinâmica de toda a temporada e tudo que acontece na vida da pessoa vai sempre mudando quem está lá, né? Então, eu Uhum. acho que isso é extremamente importante e acho que é legal falar um pouquinho como que vocês usam os dados, além, né, da rotina que você falou, como que é essa avaliação, se ela é multi, se vocês tomam a decisão junto, como que vocês vão fazendo essas coletas, né? Eu sei que isso tem muita interferência aí do que você deve ter aprendido na Holanda, né? É, um pouquinho também. Então, eu acho muito, muito interessante, assim, essa ideia. Ser filha da casa me traz isso também, né? Traz isso para muitos de nós. A ideia da complexidade. E aí ela Uhum, passa por essa questão de que eu não vou conseguir predizer lesão com uma avaliação única, específica, nem com uma avaliação inicial, meio e final. Então, a ideia é tentar achar e aí, como que eu vou fazer uma avaliação gigantesca de uma forma semanalmente? Impossível isso, não é por aí o caminho. O caminho é achar o que a gente de fato consegue avaliar, o que de fato é relevante avaliar, uma avaliação mais sucinta e que eu vou ter informação suficiente para poder me falar com a avaliação periódica como que é a flutuação desse paratleta. Então, não é uma avaliação extensa, né? Claro, eu tenho uma avaliação maior quando esse paratleta inicia a prática esportiva adaptada, eu tenho uma avaliação de início, né, de temporada, que é uma avaliação maior também, mas quando eu falo em avaliação periódica, eu falo de alguns testes mais globais que vão me falar de todo o comportamento, né, do sistema neuromusculoesquelético. E aí são avaliações mais simples, em que eu vou, né, registrar esses dados e vou observar essa flutuação. E aí é super interessante estar dentro de um centro de referência vinculado a uma universidade, porque a utilização desses dados é a base da nossa uhum, pesquisa científica. Então, o meu doutorado ele foi nesse sentido de acompanhar esses atletas ao longo da temporada esportiva para a gente poder entender qual que é a prevalência e incidência de lesão desses paratletas. Era nossa primeira questão que a gente precisava compreender, porque a partir disso é que eu vou traçar o meu modo de atuação. Então, a utilização desses dados, ela vem com essas questões de cunho científico mesmo, de compreensão. Claro que a gente consegue, neste momento a gente está, né, minha ida para a Holanda durante o doutorado, esse doutorado sanduíche que eu fiz, junto com o professor Evert Verhagen, me ajudou muito a entender um pouco dessa análise de dados de forma semanal, no caso, como que a gente uhum. faria isso, e como que a gente compreende isso com outros fatores, que é a hora que junta a equipe multidisciplinar. Então, tem o pessoal da fisiologia capturando termorregulação desse paratleta, termografia, fazendo avaliação do sono, fazendo o pessoal da nutrição fazendo avaliação nutricional. Então, como que esses fatores em conjunto podem contribuir para um melhor desempenho, podem contribuir para a ocorrência de lesão. Então, a gente está nesse momento, assim, dentro do centro de referência desses estudos. Esse estudo não fez parte do meu doutorado, a gente estava numa outra etapa ainda. Eu iniciei a minha coleta de dados lá em 2019 e a nossa ideia era entender de fato, a gente estava num momento de entender de fato o que a gente tem de problema de saúde na nossa população. Quando eu falo problema de saúde, eu estou falando de lesão e também de doença. E aí agora a gente já fez esse mapeamento e a gente está agora no momento de entender como que se relaciona essa ocorrência de lesão com esses outros aspectos, que faz parte do doutorado da Fernanda, uma outra aluna do Uhum. Renan, que faz parte do pós-doc do Renan, lá na Bélgica também. Então, a utilização desses dados, ela passa por aí, assim, muita pesquisa desenvolvida. Muito bom. E eu gosto muito disso, né? Porque é o que eu sempre falo, é mais pragmático, né? Você transformar a rotina em pesquisa, ele realmente, os números que você tem, todas as dificuldades, eles são realmente importantes. E até quando a gente fala de ciência da implementação, entender que essa rotina precisa estar muito alinhada com tudo isso, né? Então, ele te Uhum. traz um rigor maior para a sua rotina, ao mesmo tempo que uma interpretação mais interessante, científica, entre aspas, para a prática Com clínica, né? certeza. Então, é uma coisa alimentando a outra. E aí, indo para um outro lado, acho que um pouco mais da perspectiva
profissional, pessoal, né? Toda vez que a gente entra no assunto Paralimpíadas ou esporte paralímpicos, a gente tem essa questão muito de entender como a gente tem muito coisas estruturais capacitistas, né? A gente tem muito preconceito, a gente não sabe lidar, a gente é um Uhum. profissional da saúde que não sabe lidar com essas situações, não é treinado para. E eu acho que é legal do teu lado falar um pouquinho assim, quais foram os seus aprendizados, gafes, né? Eu imagino que o mais que deve acontecer é aquela hora que tem alguma questão diferente, nova, né? E tem todo um aprendizado, né? Então, acho que esse comportamento do profissional com essa população, ela é importante você falar um pouquinho dos seus aprendizados, como você falou, chegou no meio do caminho. Então, com certeza teve um monte de aprendizado, né? Então, se puder falar um pouquinho dessa parte. Não, com certeza. A gente comete gafe o tempo todo e aí, assim, é pedir desculpas e principalmente, assim, perguntar para a pessoa, né? Acho que perguntar não ofende você de uma forma humilde, fala o que que você quer aprender ali, como é que é o processo. Mas ainda voltando um pouquinho, então, falando dessa questão de inclusão, foi muito legal, que eu vi uma entrevista do Fernando Fernandes, que foi atleta, né? Ele foi um participante do Big Brother Brasil, e aí depois ele sofreu um acidente e foi atleta brasileiro paralímpico. E aí, a entrevista ele fala assim: a gente fala muito de inclusão, mas quando a gente está falando de Paralimpíadas especificamente, a gente está falando de exclusão, porque você pega os melhores daquela modalidade de todo o mundo e coloca para competir. Então, assim, não a gente está falando de alto rendimento também, quando a Uhum. gente fala especificamente de Paralimpíadas. Então, é claro que eu promovo inclusão lá dentro do CRPB na hora que eu levo crianças com deficiência para praticar esporte adaptado, sem sombra de dúvida, isso é muito importante, a gente precisa cada vez mais ter isso em todo o nosso Brasil. E quando eu penso no esporte paralímpico, em Paralimpíadas, o esporte de alto rendimento, eu estou pegando os melhores para poder competir. Então, acho que essa visão é muito legal assim de se ter, porque aí a gente sai um pouco da ideia desse capacitismo, né? Assim, poxa, nossa, olha só com tudo isso, enfim. E aí, assim, tem muita coisa, né? Atleta com deficiência visual, às vezes você querer, né? Como que você vai guiar o atleta? Eu passei algumas dificuldades com relação a isso. Então, perguntar para o atleta, assim, como que você prefere ser guiado? Um atleta com uma lesão medular ou atleta com uma amputação em cadeira de rodas, como é que faz para poder fazer a transferência para a maca? É um atleta que não tem controle de tronco ou tem, ele dá conta de fazer sozinho. Às vezes você quer ajudar demais e a pessoa fala Uhum. assim, não, eu consigo fazer, pode deixar aqui. Então, a gente passa por isso, acho que é o processo mesmo, né? Muito pela nossa formação, daquilo que eu comentei, de reabilitação, de dar o suporte. Às vezes a gente pega a pessoa no momento em que acabou de ter, saiu do hospital, acabou de ter uma lesão grave, né? E aí teve um traumatismo raquimedular, então é um momento que a pessoa ainda vai se adaptar. Você pega uma criança, um bebê que teve com, né, alguma doença congênita ali, e aí, né, você passa pelo período de reabilitação todo, ao longo de todas as fases da vida. Então, a nossa formação, ela vem muito disso, e aí a hora que você chega no esporte é um pouco diferente. Mas perguntando e entendendo um pouco, né, da pessoa, conhecendo um pouco mais, acho que o processo de avaliação é muito importante, inclusive por causa disso. No processo de avaliação, você consegue rastrear as capacidades, as potencialidades desse paratleta, você consegue entender como que são as atividades diárias, do que ele precisa de auxílio, do que ele não precisa, acho que passa por aí também. Mas Perfeito. isso é bem legal, Lara, que você falou que é, né, você alinhar a expectativa com a pessoa, né? Uhum. Sim, super. Porque eu acho que é isso, tem esse ímpeto nosso de, poxa, eu quero, óbvio, eu vou tentar ajudar ele a fazer uma transferência, mas acho que chegar num primeiro momento e alinhar, assim, olha, o quanto você está disposto, ou o quanto você precisa de mim, né? E com base nisso você meio que adotar o teu comportamento para cada um é uma coisa muito legal, né, de você Com pensar. toda certeza, Rafael. A gente sempre, da área científica, a gente sempre tem o termo, né? Mas assim, prática centrada no cliente, prática centrada no paciente, passa Uhum. por isso, assim, né? Alinhar as expectativas do terapeuta com o paciente, o quanto que eu vou auxiliar ou não, perguntar o que que essa pessoa quer, e eu ser ali uma ferramenta de auxílio para esse caminho ali que ela quer alcançar, que ela quer atingir, isso com Sim. certeza.
Legal isso. E tem uma parte super importante, né? Porque a gente, literal, como você falou, você pode avaliar ele lá na clínica, lá no centro que vocês trabalham, mas a gente não conhece a casa dele. Então, para lembrar, até para entender como que ele está adaptado em todas as situações, né? E aí tem questão de transporte, como que ele chegou, né? Acho que você falou, né? Já é uma peneira as pessoas que estão lá, né? Então, por mais que a Sim. gente tente incluir, não estando no próprio ambiente das pessoas, e saber investigar e trazer isso para essa realidade é o grande desafio, né? Então, acho que tem uma questão super importante em relação. E aí, até aproveitando, quando a gente está falando dos desafios em si e tudo, quando a gente fala de reabilitação mesmo, né, da questão do tratar, você sente que tem muita diferença ou o raciocínio é muito parecido? Tem alguma mudança específica? Eu vou dizer que o raciocínio, assim, que eu utilizo durante o processo de avaliação, ele é muito semelhante, porque a gente utiliza aqui um processo de avaliação de hipóteses. Desde o momento da anamnese, eu estou gerando hipóteses que eu vou testar na hora do meu exame observacional, do meu exame físico. Né, para aquela questão da reabilitação. Então, eu tenho um paratleta com, né, como eu comentei, com essa lesão no ombro, com uma queixa no ombro específico. Lá na anamnese, eu já vou tentar entender um pouco e gerar minha pergunta ali. E aí eu acho que esse processo de avaliação ele vai muito junto, igual como se fosse para um atleta olímpico. Uhum, Aí entra algumas especificidades. Então, obviamente, eu preciso entender um pouco melhor da deficiência do paratleta, isso é uma questão muito importante, né? Aí vem as especificidades diferentes, né? O que não acontece no Olímpico, entender da deficiência em si, como que ela aconteceu, o que aquela deficiência ela pode contribuir para aquela queixa específica, entender da modalidade da mesma forma como a gente entende do esporte olímpico, entender das atividades de vida diária da mesma forma como a gente entende. E aí, para o processo da observação, do exame físico e até do tratamento, que talvez vai diferenciar um pouco, porque eu vou precisar adaptar muitas coisas. Então, uma das nossas dificuldades, a gente não tem testes, são muito poucos testes que foram validados com a população de atletas com deficiência. uhum. Então, a gente utiliza aqueles que a gente tem na literatura, mas muitos testes a gente vai precisar realmente adaptar ali no momento da minha avaliação. Então, eu não vou poder ter aquele rigor específico que a gente tem na aplicação de um teste, igual a gente faz com uma pessoa sem deficiência. Muitos deles a gente vai adaptar, muitos deles eu vou utilizar da minha experiência enquanto fisioterapeuta para poder entender, tá, essa amplitude de movimento aqui eu não vou conseguir medir especificamente, então o que eu estou sentindo dessa movimentação ativa, o que eu estou sentindo dessa movimentação passiva, dessa parada final de movimento, então tem essas adaptações e até durante o processo de reabilitação. Outro dia essa semana eu estava vendo um vídeo do Gabrielzinho da natação fazendo um trabalho super legal de fortalecimento da musculatura de tronco. Uhum. Então, o Gabriel não tem os membros superiores e tem uma deficiência moderada, né, importante nos membros inferiores. E aí, assim, como que eu coloco carga para poder trabalhar? E ele fazendo um exercício com elástico, né? O profissional que estava ali do lado, que eu não sei exatamente se era o fisioterapeuta, se era o preparador físico, colocando um elástico no tronco dele, assim, segurando, e ele conseguindo fazer um treino de fortalecimento pesado. Então, a gente vai usar a nossa criatividade nesse momento ali também, durante o processo de reabilitação. E aí é legal, porque você precisa trocar figurinha com outros profissionais da área também, assim, não tem como, Uhum. né? Para poder falar assim, fiz esse exercício, ficou legal demais, talvez você possa testar no seu atleta. Aí a parte boa de se trabalhar em equipe, assim, de ter mais profissionais junto com você, que é pela troca e tudo mais, ajuda muito a gente no dia a dia. Sim. E é interessante, né? Porque aí vai sempre sugar o máximo da nossa criatividade, porque não vai ter regra pronta, né? E até na hora Exatamente. de você elaborar um protocolo de exercício, né? É o que você falou, o raciocínio é o mesmo, mas colocar aquilo na prática vai ser totalmente outro contexto, outra situação. E isso é extremamente bacana, assim. E aí, para a gente, até meio momentos finais aí, super tranquilo, eu queria entender, assim, as pessoas que querem trabalhar com essa área, que eles queiram aprofundar mais,
tem como ou precisa estar em um grande centro, né? Porque eu nunca vi, por exemplo, algum curso que capacite a pessoa para trabalhar com isso. Então, acho que é importante até falar um pouquinho como que quem gosta do assunto, quem quer estar interagindo com essa população, como é que faz? Como que as pessoas chegam nisso? É. Não, definitivamente não precisa estar num grande centro. Da onde você Aham. estiver, você consegue trabalhar com para-atletas. Pessoas com deficiência que iniciam na prática esportiva adaptada. Eu vejo, como eu comentei lá no comecinho, eu vejo hoje em dia que os cursos de graduação, eles estão cada vez mais trazendo mais informações do esporte adaptado para o curso de fisioterapia. Uhum. A gente tem também as especializações, e aí eu vou falar aqui, né? Fisiortopedia traz, sim, sobre informações sobre o esporte paralímpico, e aí algumas formas de atuação. A gente tem alguns cursos, né, do movimento paralímpico, então a gente tem a Academia Paralímpica, que é promovido pelo Comitê Paralímpico Brasileiro, CPB. Se entrar lá no site do CPB, vai ter informação sobre a Academia Paralímpica e sobre os cursos que eles promovem, muitos deles online. E eu acho que precisa ter a vivência, a experiência, né? Então, assim, Uhum. não precisa estar num grande centro. Cidades pequenas vão ter uma associação ali de algum esporte adaptado para pessoas com deficiência. Vai lá, assim, pede para iniciar como um trabalho voluntário, para você poder entender, ter a prática no esporte. Então, tem como aquele estudante ou aquele profissional que quer se desenvolver mais na área, ele começar a estudar um pouco mais, ver o que tem na literatura científica a respeito disso, assim, entende um pouco do que a gente tem de lesão na área, o que tem sido feito, o processo de reabilitação, ou como que essas lesões elas se relacionam com outras questões. E aí, claro, à medida que você vai tendo um pouco mais de experiência, você vai conhecendo os profissionais da área, do meio, começam as indicações, que eu acho que esse boca a boca também ajuda Sim. demais, profissionalmente também. E pensa assim, eu sou um profissional da ortopedia, estou trabalhando aqui com uma pessoa que teve uma amputação. Poxa, encaminha essa pessoa para poder começar a fazer um esporte depois que ela passar pelo processo de reabilitação tradicional. Vai lá, né, nesse lugar onde ela vai fazer o esporte, busca aí na sua cidade onde é que tem, vê o que eles fazem, para se inteirar um pouco mais. A vivência, ela traz toda a diferença, assim, na sua vida profissional, né? Então, tem muitos caminhos a se seguirem, assim. E estudar, eu acho que é muito importante mesmo, né? Educação continuada, estudo continuado, sobre a área mesmo, sobre o tema. Que legal, que legal. Eu veio uma pergunta aqui rapidinho, que é em relação. A gente tem aquelas classificações e categorizações conforme, né, a característica do paciente, do atleta. O quanto que aquelas classificações são necessárias para a gente saber reabilitar, ou se isso tem mais a ver com a modalidade de inclusão e a categoria que ele se encontra, né? Isso interfere, Uhum. porque acho que é sempre que vem uma Paralimpíadas, o pessoal vem um monte de gente muito diferente competindo no mesmo lugar, né? E aí Sim, você começa a pensar, do tipo, nossa, o quão justo é a condição de cada um, né? E na hora que a gente sim. reabilita essa informação, também faz diferença ou não necessariamente, Lari? Então, a gente chama de classificação esportiva paralímpica, CEP, mas Uhum. também é super conhecida como classificação funcional. E aí a gente tem os classificadores, muitos fisioterapeutas são classificadores para cada modalidade, a gente tem médico, classificador, terapeuta ocupacional. E aí a classificação, eu não digo que ela é determinante para o seu processo de reabilitação, mas é importante que você comece a entender um pouco mais de classificação quando você está trabalhando com determinada modalidade. O atletismo é uma das mais difíceis, porque são, assim, diversas classes funcionais. Mas entender um pouco quais são as opções ali que se tem é interessante, é importante, mesmo porque a classificação funcional, o objetivo dela é promover uma equidade para que as pessoas possam competir, né, de uma forma que não seja vantajoso para um, desvantajoso para outro.
Uhum. Então, apesar disso, a gente ainda tem muitas críticas com relação à classificação funcional, e o Comitê Paralímpico Internacional está em constante revisão desses processos de classificação. Então, quando o fisioterapeuta profissional que está fazendo esse processo de reabilitação entende um pouco mais, você consegue até entender aquele drama do atleta, o drama assim, real que ele sofre na hora que ele passa por um processo de classificação, e aí ele vai numa classe em que ele nunca tinha sido classificado antes, porque pode acontecer. Então, você se interagir, né, interessar um pouco mais sobre esse assunto é importante. Não é determinante, mas é interessante para que você entenda. Mas como eu disse, assim, são diversas classes funcionais, é um pouco impossível você saber de todas, entender de todas, assim. Mas é legal para que, a partir de uma classe funcional, você já tenha uma noção, mais ou menos, assim, de qual o tipo de deficiência físico-motor, ou visual, ou intelectual, que aquele paratleta pode ter. Mas eu não acredito que ela seja determinante assim para o nosso processo de reabilitação. É mais uma peça ali do nosso processo mesmo. Perfeito. Aí veio outra curiosidade aqui só por causa desse assunto, que é assim, você falou dessa constante mudança, o atleta pode refutar ou pedir um requerimento do tipo, cara, não concordo onde eu tô, eu quero estar em outro lugar, existe isso? Existe algumas formas de você fazer isso, mas é um processo muito difícil, assim, complexo, sabe? Uhum. Difícil de conseguir também e tal, porque muitas vezes a classificação ela acontece no momento do campeonato que está acontecendo. Então, tem um Tá. campeonato estadual ali, e aí a classificação ela vai acontecer um dia antes, e aquele, né? Então, muitas vezes você não tem como recorrer, mas existe essa possibilidade, sim. E aí a gente tem vários casos aí que a gente escuta, né, ao longo da história. Então, ela é controversa, mas ela está ali para poder promover, assim, equidade de participação. Legal, legal. Acho que é isso, Lari. Acho que a gente está nos momentos finais. Vou deixar você fechar o episódio aí como você quiser. Quiser falar de algum assunto que a gente não tocou, ou então mandar mensagens para a galera, fica super à vontade agora nesse momento. Não, eu convido o pessoal a cada vez mais se inteirar do esporte paralímpico, né? A gente estava num evento há pouco tempo juntos, né, Foucault? E aí a minha mensagem foi: assistam as Paralimpíadas, deem Aham. visibilidade para esses paratletas. A gente precisa muito disso. A gente teve, né, uma repercussão gigantesca das Olimpíadas, com outras mídias também, né, transmitindo. E aí, quando chega as Paralimpíadas, você não vê o mesmo. Então, assim, a gente vê, por exemplo, atletas nossos olímpicos ganhando ouro e com o Instagram bombando. E aí eu vejo a Carol agora, por exemplo, acho que ontem ela estava com 23 mil seguidores. E você fala assim, poxa, caramba, a nossa paratleta participou de 3 lutas em um único dia, foi lá, trouxe o ouro para a gente. E cadê? Cadê essa visibilidade? Então, acho que esse é um recado que eu deixei semana passada e quero deixar de novo, assim, assistam, deem visibilidade. Isso é muito, muito importante para o crescimento do esporte paralímpico. Você profissional que quer ir para a área, busca aí perto de você, onde tem uma associação de atletas do paradesporto, associação de paradesporto, se voluntarie para poder participar, para poder entender um pouco mais, uma vez por semana, porque você vai conhecer um pouco mais, vai ganhando experiência, estude sobre o tema, busque na literatura científica o que tem. E aí eu queria deixar até 3 eventos que vão acontecer por agora e Uhum. que vai ter tema de esporte paralímpico. Então, se vocês me permitirem, queria Por deixar de favor, por favor, a gente opções aí deixa para as também o pessoas. link na descrição. Fica à vontade. Ah, que legal. Então, no dia 13 de setembro, aqui no CRPB de Belo Horizonte, vai ter a atenção multidisciplinar ao paratleta. Então, um evento que vai contar com vários profissionais da área de saúde, de treinamento esportivo, para poder falar sobre paratleta, dia 13 de setembro, aqui no CRPB em Belo Horizonte. A gente vai ter também, nos dias 27 e 28 de setembro, um evento promovido pela Liga de Fisioterapia Esportiva aqui da UFMG, em que a gente vai contar com palestrantes falando sobre
o atletismo paralímpico, a natação paralímpica. Então, é um evento, além das medalhas, o impacto da fisioterapia nas Olimpíadas e Paralimpíadas. Então, é um evento super legal também, promovido pela LEF, da UFMG, 27 e 28 de setembro. E o nosso evento maior, que vai ser o Congresso Paralímpico, que vai acontecer de 20 a 23 de novembro em São Paulo, junto com a Expo Brasil Paralímpico. Então, de Legal. 20 a 23 de novembro em São Paulo, o Congresso Internacional Paralímpico, Muito bom, promovido muito bom. pelo Comitê Paralímpico Brasileiro. Perfeito. Vou deixar tanto na descrição, como vou colocar na comunidade de fisiortopedia também, lá tem um espaço exclusivo para os nossos alunos. Então, vai ser bom aí para todo mundo que quiser inserir aí nesse mundo aí, poder conhecer um pouco mais. Lara é uma pessoa super disponível aí, com certeza. Até para vocês conhecerem o CTE, né? Para quem estiver perto de Belo Horizonte lá, é um grande aprendizado. Então, acho que é um ótimo momento para vocês poderem aprofundar nesse mundo aí. Rafa, alguma palavra final aí? Não, acho que é sempre muito legal ver, né, outras perspectivas assim. A gente tem falado muito do esporte não só do atleta, né, de profissional, do atleta amador, mas de fato é uma população que acho que esse momento é um momento legal, né, Lara, que é um momento de visibilidade mesmo, mas para algo que está acontecendo sempre, para quem tem interesse de fato, né, no esporte, pode se adentrar nesse meio, né, e às vezes só não adentra porque não conhece mesmo. Então, Exato. acho que fica o convite mesmo para as pessoas que se interessarem irem mais fundo, participar dos eventos, conversarem com a Lari, né, Uhum. e entenderem um pouco melhor desse mundo, como entrar nele, né? Acho que tem muita coisa legal aí. Com Legal, certeza, legal. gente, eu estou super disponível também, assim, depois a gente pode deixar no Instagram para a gente poder trocar figurinha, quem tiver dúvida, quem quiser conversar, quem tiver por perto, venha conhecer, a gente marca conhecer o CRPB dentro, né, dentro do CTE, do funcionamento do CTE. Quem for vir para Belo Horizonte por algum evento específico, alguma coisa, manda mensagem e, enfim, estou super aberta e disponível mesmo, de verdade. Legal demais. Gente, muito obrigado. Lari, muito obrigado pelo tempo. Rafa, obrigado pela companhia. Foi um ótimo episódio. Agora sim, temos o nosso podcast, Lari. E com certeza nos Eu que vemos em próximos agradeço. episódios. Qualquer dúvida ou qualquer temática relacionada, não deixe a gente comentar aqui para a gente poder explorar e ajudar vocês. Pessoal, um grande abraço, um beijo para todo mundo. Valeu. Um beijo, pessoal. Muito obrigada pelo convite mais uma vez. Beijo para vocês. Valeu, Tchau, tchau. pessoal.